gravar. Então eles são bem rígidos assim. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o João e a gente tá indo visitar o Museu do Holocausto aqui em Curitiba. Pra quem não conhece, existe esse museu e você não precisa pagar nada pra entrar. Inclusive nos domingos você pode ir com guia também. É bem concorrido normalmente, mas pelo site você consegue agendar e também durante a semana normalmente sem guia daí. Então hoje a gente tá indo lá sem guia porque a gente tá de férias e hoje é uma terça-feira. E eu vou mostrar um pouco do museu pra vocês. Bom, pessoal, antes eu queria mostrar para vocês um pouco do site do Museu do Holocausto. Então aqui ele tem, o site ele é bem completo, ele tem um pouco das histórias também do museu, história de algumas das pessoas que passaram pelo Holocausto, né? E aí aqui você tem o logo aqui para você agendar, né? Então você pode vir aqui também olhar o site e tudo mais e agendar também. E aí você se cadastra e tudo mais e lá dentro do site vai aparecer tanto para agendar com guia quanto sem guia. Aí nos guias são sempre nos domingos. Agora o museu está fechado até a segunda quinzena de janeiro para revitalização. Mas eles logo vão voltar, então acredito que vai voltar essa parte das visitas e é isso, gente. Aqui tem um pouco do site para vocês, né, sobre o museu. Aí tem aqui história, tour virtual também, se você quiser fazer, memória, que são os acervos, exposições. Eles também fazem visitas guiadas, né, então eles têm uma parte de educação aqui, inclusive quando a gente foi, e eu também já fui quando eu era criança, eu fui no Museu do Holocausto, assim que eu conheci, pela escola, e é bem legal pela escola porque eles dão algumas cartilhas quando você vai com guia de escola. Então eles dão cartilhas de pessoas que passaram pelo Holocausto, vítimas do Holocausto, para você conhecer um pouco da identidade delas, da história delas, e é bem legal. E eles também têm vários materiais aqui, né, pesquisa, coluna, e também é um site bem interativo. Vale a pena vocês darem uma olhada antes de visitar. O museu ele fica nessa rua aqui, mas ele não é muito fácil de ver, sabe? Porque não tem nenhuma identificação, sabe? Ele é esse prédio branco que vocês estão vendo aí na tela. Aí você entra por aqui, então normalmente tem um segurança aqui que passa vendo se o agendamento tá funcionando e tudo mais. Se você agendou. Não tem estacionamento, tá? A gente colocou num pago ali, que vocês estão vendo aqui. Então, é nessa rua aqui, gente. O Museu do Holocausto, ele é bem discreto mesmo. Infelizmente, os espaços ligados à memória judaica, eles precisam adotar protocolos de segurança mais rigorosos, né? E aqui o foco ele não é turismo, mas sim educação histórica, né, memória e também prevenção do ódio. A gente chegou agora no museu e até o trajeto a gente não podia gravar. Então eles são bem rígidos assim não pode levar bolsa, não pode levar alimento, bebida, você passa por um detector de metal também. E aí a gente não pode gravar esse trajeto, sabe? Então agora, a partir daqui, eu vou gravar pra vocês e o Museu do Holocausto. Aqui, então, é o começo, né, do museu. Aqui é uma parte externa. Daí eles falam que essa placa aqui faz parte de uma escultura judaica, né, do Holocausto na Austrália. O museu foi inaugurado em 2011, sendo o primeiro museu do Holocausto no Brasil. Ele surgiu por iniciativa da comunidade judaica do Paraná, com o objetivo de educar e preservar a memória do Holocausto e combater o antissemitismo, o racismo e outras formas de intolerância. Desde o início, o museu foi concebido mais como um centro educativo e memorial do que como um ponto turístico tradicional. E o acervo do museu é histórico, documental e testemunhal, com foco pedagógico, incluindo objetos pessoais de vítimas e sobreviventes como cartas, documentos e itens do cotidiano, fotografias e documentos originais do período nazista, depoimentos de sobreviventes, inclusive de pessoas que vieram morar no Brasil, e alguns painéis cronológicos que explicam a ascensão do nazismo, a perseguição aos judeus,
os campos de concentração e as consequências do Holocausto no pós-guerra. Essa primeira parte do museu mostra principalmente como era antes do Holocausto, como começou as tensões e o preconceito contra os judeus. Então, por exemplo, a economia estava muito ruim e aí eles começaram a culpar os judeus, colocavam os judeus em cartazes, em jornais, como sátiras. Então, mostra bastante como chegou até o Holocausto, sabe? Eu tenho um grande interesse por essa área da história. Eu gosto muito de história no geral, mas essa parte do Holocausto eu gosto muito, eu me interesso muito. Quando eu morava na Alemanha, eu visitei vários locais, inclusive o campo de concentração de Dachau, que foi um dos maiores da Alemanha. Então, para mim é muito interessante ler e também ver muitas coisas sobre esse assunto. E no Museu do Holocausto tem muita coisa, muito acervo, muitas histórias diferentes para você ler e também se inteirar um pouco sobre a identidade dessas pessoas. Claro que não é uma visita comum, não é uma visita que vai te trazer bons sentimentos. Na verdade, é uma coisa mais pesada, né? Porque você entra no mundo daquelas pessoas, você vê que elas tinham uma vida, você fica triste por elas, porque infelizmente é um período muito triste, e você vê também que se repete ainda hoje essas coisas de outras formas, né? Mas é uma visita pesada, mas eu acho que é uma visita necessária para que você entenda, sabe, o peso das coisas, a influência que acontece hoje em dia, como as coisas chegam nesse nível, né? Então é uma visita bem interessante para você refletir, pensar um pouco sobre as atitudes, sobre política. Então vale muito a pena a visita. Foi isso, pessoal. A gente terminou já a visita. É uma visita bem interessante, como eu contei um pouco aí nos vídeos para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a visita ela é gratuita, é só agendar no site. Então venham conhecer, é o primeiro, na verdade, museu do Holocausto do Brasil aqui em Curitiba. E é bem interessante você conhecer um pouco da história, do que aconteceu naquela época e também um pouco do que aconteceu com aquelas vítimas, né? Espero que vocês tenham gostado e tchau!